É sério. Irmãos, igreja é um negócio assim, sabe, que só Deus para explicar mesmo. Não tem como explicar esse negócio de igreja. Você quer explicar, você explica e não explica nada. Olha, que interessante você vir para a igreja. Igreja, no literal da palavra, é composto por pessoas que aceitaram Jesus e que se denominam Templo do Espírito Santo e se reúnem. É uma reunião de número de pessoas que professam uma fé. E nós professamos aí a fé do cristianismo e viemos à igreja. Como que uma igreja vai a outra igreja? A gente chama de igreja também, porque nela se reúne as igrejas, eu e você. Mas o que nós viemos fazer na igreja exatamente? Exatamente assim, ó. Se fosse para você tomar posse aí de um papel, uma caneta, e você fosse escrever, eu vou escrever por que eu vou à igreja. Por mais que nós somos conhecidos e até parecidos, a descrição vai ser assim, bem heterogênea. Não vai ser parecida. Mas o que me traz à igreja? O cristão, ele adora a Deus pela verdade. Jesus, quando fala com a mulher lá em Samaria, à beira de um poço, ele fala que é espírito e em verdade. Mas ele adora a Deus independente do local, independente do lugar, ele adora a Deus. Tem um lugar específico, até nesse diálogo que Jesus tem com essa senhora à beira de um poço, ele fala assim, ó, o lugar de adorar, respondendo ela, não é aqui em Gerezim, e também não é lá em Jerusalém, porque os verdadeiros, eles têm uma forma de adorar o Pai diferenciado, porque ele usa o Espírito, através do Espírito Santo, e a verdade, o conhecimento, a ciência da palavra. Porque quem adora a Deus sem conhecimento da palavra, está adorando de forma superficial. Ele está indo no embalo, sabe? O vento toca, ele vai. Canta, ele vai. Então por isso eu não concordo que uma pessoa é responsável para levar outras a adorarem. Na igreja o pastor não leva os irmãos a adorarem, o grupo de louvor não leva os irmãos a adorarem. Não, a sua adoração, ela é feita no seu particular, seu dia a dia, em casa. Quando você vem para a igreja, é um reflexo do seu convívio lá em casa. O que eu vim fazer na igreja? Eu vim adorar a Deus de forma coletiva, vim prostrar diante dele de forma coletiva e prestar o meu culto. E aqui vale uma observação. Cada um de nós que estamos aqui, estamos oferecendo um culto a Deus. Então se eu estou falando aqui para aproximadamente aqui 100 pessoas, eu estou falando para 100 pessoas que estão fazendo um culto. Então são 100 cultos, porque cada um oferece o seu. O meu é diferente do de você. Talvez, estou falando para alguém aqui que se preparou de uma forma muito especial, no seu particular, para vir cultuar. Mas talvez eu esteja falando para alguém aqui que veio cultuar por acidente. Para onde eu vou? Não sei. Vou para a igreja. Aí veio. Então cada um adora a Deus no seu particular, lá no seu dia a dia. Lembra de João 13? No momento da ceia, que Jesus dá uma lição nessa linha. A sua vida devocional, a sua vida de culto, já é lá em casa ou em qualquer outro lugar que você esteja executando qualquer que seja a atividade.
lá que você cultua a Deus. Você viu que Jesus chega a dizer assim, ó: onde vocês estiverem, se estiverem no meu nome, eu vou estar lá. Então o crente, ele vem para a igreja para confraternizar, para adorar a Deus de forma coletiva, para rever os irmãos, e porque é mandamento. É mandamento congregar. Quem não congrega está quebrando o mandamento. É isso que a Bíblia fala para nós: congregar até as crianças que mamam. E o velho, lembra do Salmo 92, quando fala do velhinho lá no final? Ele fala que eles estão plantados. Plantados lá, a palavra na realidade é enraizados na casa do Senhor, para que produzam na velhice frutos. Então é para congregar o cabeça branca, mas é para congregar o Vicente. Para congregar todo mundo. Então o que você faz aqui é um reflexo do que você está fazendo em casa. Mas dá para mudar um comportamento vindo à igreja do que eu não estou fazendo em casa? Dá, porque aqui você aprende também. E é o que eu vou tentar passar para os irmãos, o ensinamento da palavra, para que você tenha uma vida devocional na sua casa, e quando você voltar a congregar, você venha congregar fixo em Jesus. E aí vai acontecer as mais diversas adversidades, mas nenhuma delas será capaz de tirar o seu foco daquele a quem você veio adorar. O contrário disso, qualquer abelha que passar aqui na igreja, você vai acompanhar, você não vai conseguir prestar atenção. Imagine se passar uma pessoa, ou se alguém falar alguma coisa, ou se comportar de modo que você não concorda. Aí você já vai dizer assim: o culto não foi bom. Ah, é? Mas para quem é que você está oferecendo o culto? É para o pastor? É para os irmãos? Ou é para a Trindade? Se eu estiver na igreja sozinho, a minha fé me leva a enxergar que tem mais 3 aqui comigo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não importa quem veio ou quem deixou de vir, importa que eu vim prestar o meu culto. É isso que importa. Mas isso é reflexo do que você já vive. E aqui você vai aprender mais um pouco da palavra. Irmãos, isso não é a introdução da mensagem não, é um conselho de como a gente vive lá para vir para a igreja, tá? Vamos lá então agora para a palavra. Prática devocionais cristãs, oração, jejum e leitura bíblica. O texto que o irmão Adilson leu, diretor da igreja, aí, né? Ele diz o seguinte: quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, fique lá dentro. O teu pai, ou seja, Deus, ele está em secreto. Ele vai ver você no secreto e ele vai te recompensar. Quando você jejuar, não mostre para ninguém. Não deixa transparecer. E quando você pensar na palavra, busque o reino de Deus e a sua justiça. Com isso eu quero refletir aqui com os irmãos sobre oração, jejum e meditação na palavra, que são práticas devocionais importantes que faziam parte da vida dos discípulos de Jesus e consequentemente faziam parte da igreja primitiva. E é importante observar hoje, especificamente no nosso momento, que há uma escassez muito acentuada destas práticas na igreja. Existe uma escassez muito acentuada quando nós falamos de oração, de jejum e de leitura da palavra. No cotidiano da igreja existe essa escassez. Mas existe oração, sim. Existe jejum, sim. E leitura da palavra também. Mas um nível bem mais inferior do que aquele potencial que nós temos para fazer.
porque nós temos um potencial mais elevado para fazer um número melhor de culto de oração, de jejum, de leitura bíblica. Nós temos. É que a gente fica ali na média, né? Como dizem, na média, na mediocridade, na média. Então, cabe a mim e a você, cabe a nós refletir sobre isso como discípulos de Cristo e exercitar essas ações que são vitais para a saúde espiritual da igreja. É claro que a igreja sou eu, então para a saúde espiritual minha é vital exercitar isso. Olha quantos momentos nós nos comportamos como crentes anêmicos, fracos, amarelos espiritualmente, não consegue ficar em pé diante da luta espiritual, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia, porque está uma anemia profunda, precisando de um B12, precisando de vitamina à base de ferro, mas não consegue, como diz um escritor recente aí, estou cansado. Então faz isso. Olha, mas se eu estou cansado, como é que eu vou fazer? Nós estamos vivendo, tem hora que a gente se pega uma pessoa anímica e nós precisamos nos exercitar. E exercício é coisa dolorosa. Exercício é doloroso. Quem nunca já imaginou fazer uma caminhada ou frequentar uma academia regularmente sabe que é doloroso, judia, exige disciplina, exige agenda, exige. E na vida espiritual nós precisamos exercitar esses pontos vitais para que a gente possa ficar firme na hora da adversidade. Tem ventos por aí que nem é vento forte, vento fraco, que está batendo em crente e ele está caindo, porque está muito fraco, espiritualmente falando. A prática da oração, que é a primeira parte dessa reflexão, nos leva aí para o texto de Mateus capítulo 6, que ali é um espetáculo, né? O ensino de Jesus, que é a reflexão da bem-aventurança. Capítulo 5, 6 e 7. O sermão da montanha, o sermão da bem-aventurança. Ali naquele texto, Jesus está falando ou ensinando os seus discípulos, e ele está falando com aqueles que seriam pessoas de oração, à luz do ensino que ele está ministrando. Jesus está chamando pessoas para falar com Deus. Quero abrir aqui uma curiosidade, um parênteses aqui, fechar ao mesmo tempo, bem rapidinho, para dizer assim, ó. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém orou mais que Jesus. Ninguém. Você pode ler e procurar ver quem daquelas pessoas esteve mais em oração do que Jesus. Ninguém. Ele está dizendo assim para nós, que você precisa ter uma comunhão estreita com Deus, uma comunicação genuína e pessoal com Deus. Jesus, quando fala com o Pai, ele é exatamente assim: Pai. É um relacionamento de filho e pai que se complementam, que tem intimidade. Será que é assim que eu tenho orado? Será que é assim que você que me ouve aqui tem orado? A sua conversa com Deus é aquela conversa assim: Pai, sente aqui, eu preciso falar com o Senhor, sente aqui.
está fazendo isso? Ou você está na base do tu me conhece, eu peço perdão dos meus pecados e eu te agradeço por tudo e amém. Que intimidade é essa? Que liberdade é essa? Que comunicação genuína é essa? Que não leva você a sentar próximo dele e falar, dialogar com ele. Que tempo é esse que lhe impede de você fechar a porta do seu quarto e falar com ele? Uma certa vez, tem essa história que eu vou falar agora aí num conto missionário. Uma certa vez, uma pessoa que trabalhava distante da igreja e não tinha chance de congregar, ele chegava na igreja, assim, na porta da igreja, ajoelhava e dizia assim: Jesus, aqui é o Zé, e ia embora. E ele fez isso, muito tempo. Lá um belo dia, sumiu esse homem. Uma pessoa que conhecia ele foi saber desse homem. Ele estava internado num hospital. E chegou lá no quarto, o Zé deitado numa cama, próximo dele uma mesinha com medicação, uma cadeira, e o Zé sorrindo. Aí a pessoa disse assim: Zé, e aí, o que aconteceu? Ele está todo aí doente, mas está feliz. Ele falou: sim. Todo dia vem um homem aqui, e ele chamou de enfermeiro. Vem uma enfermeira aqui, senta nessa cadeira, olha para minha cara e fala assim: Zé, aqui é Jesus. Zé, aqui é Jesus. E ele contava isso com muita convicção de que aquilo acontecia todo dia. Então ele não via o tempo passar. Ele tinha uma comunicação genuína com Deus de uma forma tão estreita que ele conseguia ter a presença do Senhor como se fosse apalpável. É isso que é prática da oração. É você ter convicção de você estar falando com alguém que dá a intenção que você vai pegar nele, você vai tocar nele. Você tem tanta certeza com quem que você está falando, que parece que você está recebendo um abraço. Quem nunca disse assim: Jesus me abraçou na madrugada, na hora da oração, na igreja? Quem nunca ouviu um testemunho assim? Isso é prática de oração com o Pai. Devocional, é isso que faz eu trazer para a igreja. Eu oro, eu falo com Ele. É importante pensar nisso. Oração é isto. Sabemos que a oração que fazemos não é para Deus ficar sabendo exatamente das minhas necessidades. Não para isso exatamente, porque Ele conhece. Versículos 7 e 8 de Mateus 6 diz que Ele conhece. Bom, se Deus conhece as minhas necessidades e luta na frente das adversidades que eu estou enfrentando, e aí, para que orar? Para que orar? Vem esse questionamento. Mas quando eu oro, eu mostro minha dependência. Eu apresento a Ele as minhas necessidades, e Ele olha para o meu interior e vê o meu interesse de estar com Ele. Porque você conversa, você dialoga com alguém que você quer ter afinidade, você quer estar próximo cada vez mais. E quando você fala com Deus, você expõe. Tudo bem, o texto está dizendo assim, Ele sabe de tudo, mas Ele vê o seu interesse de querer tê-lo perto de você. E é claro que Ele vai dar atenção àquele que o procura. Tanto Tiago quanto o profeta disse o seguinte: chegue a Deus. Isaías e Tiago vai falar na mesma linha. Chegue a Deus e Ele
chegará a você. Então não é eu estar aqui e aí Deus vai passar e falar: oi Valdeci, tudo bem? Você está querendo alguma coisa de mim? Não, eu preciso falar com Ele, pedir dEle o socorro, a ajuda, e ao mesmo tempo agradecer, louvá-lo, coisa do gênero. Mas Ele fala assim: quando vocês forem orar, não fique aí repetindo, pensando que vocês estão falando muito e por isso Deus vai ouvir. Fica aí nessa ladainha. Abre o coração, seja sincero. Fale para Jesus exatamente o que está lá no seu coração, no seu íntimo. Fale para Ele tudo. Ele sabe sim, mas Ele que está pedindo, fale com Ele. É onde você expressa dependência e confiança. Lembra de 1 Pedro 5:7? Claro que o contexto ali é do versículo 6. Mas vamos para o 7. Lance na mão do Senhor toda a sua ansiedade. Olha, como que eu vou lançar na mão do Senhor minha ansiedade, minha preocupação, se eu não falo com Ele? Eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que falar: Senhor, minha preocupação hoje é esta. E aí você conta para Ele qual que é a sua preocupação. Eu lembro de um louvor: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Só é a dor? Conta tudo, fale para Ele. Ele quer ouvir, Ele quer conversar com você. Irmãos, essa história de que Jesus quer conversar com você, isso é bíblico. Não é palavra minha aqui não. Tem muitos textos da Bíblia. Eu vou tentar aqui resumir. O relógio está ali. Vamos lá. Quando o homem peca, quem procura o diálogo? Adão ou Deus? Deus. Adão, onde você está? É sempre assim. Quando Jesus orienta os discípulos e depois da cruz todo mundo foge, quem é que vai atrás dos discípulos? Jesus. Pedrão, e aí Pedro, o que você está fazendo? Pescar, né? Tem que cuidar da minha vida. Não, Pedro, eu te chamei para apacentar minhas ovelhas. Sempre é Deus tomando a iniciativa. O homem peca, está distanciado de Deus. Quem é que toma a iniciativa de salvar? Jesus, Deus, o Pai, reúne lá a Trindade e fala assim: quem vai? Eu, então vai, enviou. Deus toma a iniciativa de vir falar com a gente. Então, sempre é Deus procurando, falar com o homem para resgatá-lo. Quando você o procura, você está dizendo assim: eu te aceito como meu socorro, como meu salvador, como aquele que está comigo. Eu dependo de ti, eu confio em ti, e é em ti que eu lanço minha preocupação. E se eu lanço no Senhor a minha preocupação, o Salmo 37 cumpre em mim. Confia no Senhor e espera nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Você precisa falar com Ele. Será que eu estou falando para alguém aqui que está aí a fim de resolver um problema e já falou com todo mundo menos com Deus? Com certeza. A gente tem mania de falar com as pessoas mais do que falar com Deus. Olha que quando pega o celular e você gosta de alguém, você fica ali 15, 20, 30, 1 hora e pouco ali falando ao celular, porque você ama aquela pessoa e você abre o coração com aquela pessoa e fala assim: meu amigo confidente. E nem é tanto assim, porque para cada um amigo confidente ele tem mais um confidente, e que esse confidente dele não é o seu, e que ele vai passar o que você falou para ele para o confidente dele que não gosta de você. Ou não? Mas quando você fala com Jesus, você falou aonde mesmo? No quarto, no secreto. E Ele que te ouve em secreto faz o quê? Te recompensa. Tem algum amigo que você abre o coração para ele e te recompensa?
Meio complicado, né? Mas Jesus, que te conhece e vê que você está sendo sincero, Ele te recompensa. Ele te recompensa. Então, irmão, para de ficar falando, é com isso, com aquele. Vai falar um pouco mais com Deus, com Jesus. Vai lá, fecha o seu quarto, fala com Ele. Não podemos esquecer que a oração ao Pai só é possível por causa de Cristo. Ele é o mediador. Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e 5, ele fala assim, mediador entre eu e Deus, entre o homem e Deus, é Jesus. Então, você tem acesso. Irmãos, como era difícil anteriormente, né? Eu queria falar com Deus, oferecer meu sacrifício, matar meu cordeirinho, né? Oferecer lá. Eu tinha que chegar na igreja lá, chamar um sacerdote que tinha umas vaidades estranhas, mas confiava nele a minha adoração. Aí Jesus vem e fala assim, parou, acabou com isso, caiu o muro, caiu o véu, acabou tudo. Agora você é sacerdote. Agora você é sacerdote. Agora você pode ir lá no altar. Vai lá e fala com o Papai do Céu, não precisa de intermediário. Mas vai em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador. É o único. Você pode até pedir oração para o irmão ajudar você na oração. Ele vai até te ajudar. Mas você não pode ficar confiando só na oração do irmão e na fé que o irmão tem. Porque é um negócio assim, né? Ora por mim. Mas nem você está orando. Não entra no quarto, não fala com o Papai do Céu, não se comove, não chora no pé do Senhor e fica transferindo o resultado da sua bênção na vida de outro. O pastor orou por mim, eu não fui abençoado. Há um tempo atrás, alguém encostou próximo de mim e falou: pastor, eu gosto do seu jeito e tal, e você ensina, mas o outro pastor era espiritual. Olha o conceito de espiritualidade. O conceito de espiritualidade passa por uma ênfase maior ao microfone, e não pelo ensino que está sendo ministrado. Veja que situação. E aí esse tipo de pessoa transfere a bênção dele no colo do outro. É pecado pedir? Não. A palavra diz: orai uns pelos outros. Mas eu estou orando também, eu estou falando com o Papai do Céu, mas eu vou compartilhar. Ore a meu favor, peça para Deus me abençoar. Mas você também está falando com o Pai do Céu, você também está orando. Fale com Jesus, Ele é o mediador. A ação mediadora do Senhor, segundo Hebreus 10, expressa confiança ao entrar no Santo dos Santos por Jesus Cristo, que é o nosso novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do seu corpo. Elementos de oração devem ser considerados no momento que você está dialogando com Deus. O primeiro deles é adoração. Você precisa adorar. Qual que é lá o início do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos... Adoração, Ele está no céu. Não é uma pessoa que você vai dar ordem, determinar, não. Ele é celestial, Ele é santificado, e a vontade é dEle. É isso que diz o texto 6, 9 e 10, capítulo 6, versículo 9 e 10 de Mateus. Adore ao Senhor da sua adoração, vá diante dEle. E adoração aqui, irmão, é uma palavrinha bastante assim, incomum, né? É uma palavrinha que, para a gente transliterar do grego para o português, ela é chamada de proskunel. O que é isso? É você dobrar o joelho diante da pessoa que você vai adorar, pegar a mão e beijar. Então, quando você for falar com o Papai do Céu, é nessa linha. Você vai se prostrar diante dele. Lembra do Salmo 95? Vinde e adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou.
Nada de ficar com papo de peru, papo de pombo, falando com Deus, narizinho empinado. Humilde, prostrar. Pai, tem misericórdia. Lembra do moço da parábola? Lá fora, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Lembra de Isaías 6? Sou miserável pecador, eu vou morrer. É isso. Orar com adoração, com submissão. E não esquecer de agradecer. O Pai Nosso, no versículo 11, diz que nós precisamos pedir a nutrição do dia, o pão nosso de cada dia. Isso é agradecimento. E ele diz no Salmo 103, no versículo 2, que nós temos que bendizer ao Senhor e não esquecer de nenhuma das suas maravilhas, nenhum dos seus benefícios, nenhuma das suas bênçãos. Uma outra situação é confissão. Além de adoração e gratidão, é a confissão. Na confissão, ele no versículo 2 fala: perdoa os meus pecados, ou os nossos, no caso lá, né, que é bem coletivo, os nossos pecados. Eu me confesso diante do Senhor. E aqui, mais uma vez, eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, ninguém confessa pecado porque é bonzinho, não. A gente só confessa na oração porque o Espírito Santo nos incomoda. É Ele que mostra que estamos errados. Ele que fala assim: Valdeci, você errou. Aí eu vou e me confesso, tanto para o meu irmão como para Deus. A confissão só vem porque eu sou incomodado pelo Espírito Santo. Aí eu peço perdão do meu erro. E vem na intercessão. Eu intercedo por alguém. Jesus intercedeu por nós em João 17, quando disse: eu rogo por esses, livre eles do maligno. Isso tem que existir também na oração. E precisa existir uma continuidade na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós temos que orar sem cessar, todos os dias. Vida de oração. Eu lembro de uma pessoa que tropeçou e machucou o pé. No tropeção doeu muito. E ela diz: Jesus. Isso é oração? É. Foi a única palavra que ela pôde falar. Jesus. Orou. Às vezes nós sofremos um acidente, passamos por uma decepção e menosprezamos o semelhante que proporcionou aquilo, ou usamos uma palavra que não convém citar nem sozinho. Mas não, na adversidade nós precisamos orar. E de forma perseverante, continuar. Paulo, quando ele escreve Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele fala que nós temos que perseverar na oração. E dedicar a oração é isso. E ela deve ser feita no nome do Senhor. Que é isso? Na vontade dele. O nome de Jesus não é um amuleto que eu vou sair por aí com o nome dele escrito na camiseta, ou no boné, ou seja onde for, e aí tudo vai se abrindo. No nome de Jesus tudo se abre, eu vou passando e tudo vai. Não! No nome de Jesus é na vontade dele. Se pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. Então quando você for orar, ore em nome de Jesus, segundo o que ele ordena. É isso que é no nome de Jesus, segundo a vontade dele. Lembra de João 15? Tudo quanto pedis ao Pai, crendo em mim, recebe. Mas segundo o que ele ensinou. Não é do jeito que a gente quer. Uma outra situação é que em Lucas 11, 9 e 10, ele diz que nós precisamos orar crendo que na vontade de Cristo ele nos ouve. E ele vai dizer também para nós que nós precisamos bater para a porta se abrir, buscar para encontrar, pedir para receber. Isso é oração. E confiar na vontade soberana dele. Isso é na vontade, é confiar na vontade soberana dele. Deus pode responder a nossa oração de forma instantânea? Pode. Mas ele pode responder
dias depois, posteriormente à oração, pode. Mas ele pode nunca responder? Pode. Tiago vai dizer isso bem claro, que tem oração que nós nunca vamos ser atendidos por Deus. O capítulo 4 de Tiago diz que, no versículo 3, que a oração que Deus não responde é aquela que a gente pede para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio deleite. Tem oração, tem coisa que a gente pede a Deus que é para satisfazer o nosso ego. Não é nada coletivo e nem edificador. Só é para uma satisfação. Senhor, eu quero, Senhor, faça, Senhor, cure, Senhor, liberte. Mas não vai acontecer nada disso. Por quê? Porque você está pedindo mal, é para o seu próprio deleite. Não edifica você, não edifica a igreja, não edifica ninguém. Sabe aquela criança pirracenta que pede um objeto cortante para o pai, e o pai fala: não vou lhe dar esse objeto, você vai se machucar. E ele fala: eu quero. E ele grita, e ele chora, e ele senta, e ele bate as perninhas, ele rola, e o pai fala: eu não vou dar, e pronto. Porque se der aquele objeto para a criança, ela vai se cortar. Então pode espernear, pode pular. Vida espiritual, você pode jejuar, pode fazer oração de madrugada, pode fazer o que você quiser, e achar que vai impressionar Deus. Se for por tua vaidade, se for para o seu próprio deleite, não vai ser atendido. Não vai. Por isso que o discípulo falou para Jesus, falou assim: ensina-nos a orar. A gente precisa aprender a orar, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou os discípulos a orar. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser feita com sabedoria, sabendo que temos que pedir racionalmente falando. O suprimento das nossas necessidades, o suprimento das nossas necessidades, o perdão, o livramento, nós precisamos pedir. O pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e livra-me do mal. Mas às vezes, nós estamos trocando, pedindo riqueza materiais em vez de bênçãos espirituais, pedindo sucesso em vez de pedir habilidades para servir a Cristo. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser feita com submissão a Deus, com atitude reveladora na oração. Porque quando você tem a submissão, Deus, você vai entender quando Deus está falando sim, e você vai entender quando Deus está falando não na sua oração. Então seja submisso na sua oração e compreenda a resposta de Deus. E quando formos orar, vamos lembrar de Mateus 6:10: faça-se a tua vontade, na terra como é feita não é o contrário. Senhor, faça a vontade no céu do jeito que é feito na terra. Não. Senhor, faça a vontade na terra do jeito que é feito aí. Então eu estou na tua dependência. E é isso. Vamos estreitar nosso relacionamento através da oração. Vamos ser pessoas que influenciem a nossa família a orar. Vamos estreitar nossa comunicação com Deus pela oração. E vamos seguir esse espaço da oração: gratidão, confissão, dependência, submissão e sabedoria. Amém? É claro que não vai dar para a gente terminar o sermão todo, mas a gente vai resumir de forma geral. Mas é isso que eu queria falar para vocês sobre oração. Vou ser bem sucinto aqui na questão do jejum, mas eu quero falar com vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá. Essa primeira prática devocional, tá bom? Que nós falamos. A segunda é o jejum. Essa segunda prática, ela pode ser por questões particulares, por questões médicas ou por questões espirituais, no caso dos cristãos. Ela pode ser abstinência total, parcial de alimentos ou de coisas e objetos. Ela pode, mas ela é uma renúncia de algo que satisfaz o nosso organismo, que é o prazer de se alimentar, por um determinado tempo que você quer se dedicar a Deus exclusivamente. É um exercício bíblico, legítimo,
e que deve ser uma prática do cristão na sua vida diária. E Jesus ensinou isto aos seus discípulos, que deve se praticar o jejum. Agora é bom lembrar que nós temos que tomar muito cuidado com a prática do jejum, porque nós temos um organismo debilitado pelo pecado, e nem todo mundo tem saúde suficiente para fazer jejum na forma tradicional, ou seja, livre de qualquer tipo de alimento e de água, né? E por 24 horas. Esse seria o jejum normal. Se abster de tudo, todo tipo de alimentação, inclusive de água. Mas tem o parcial, que é somente de alimentos sólidos, e a pessoa continua bebendo água, né? E tem aquele que você faz horário intermitente, 5 horas, 3 horas, 6 horas, 24, vai depender. O certo é que nosso organismo não pode ficar mais do que 72 horas sem ingerir água. Tem que beber água depois de 72 horas. Para o cristão, o jejum é uma demonstração de um relacionamento mais intenso com Deus, porque você vai passar um período sem se alimentar para ter uma comunhão com Deus. Se for para mostrar para alguém, é um passar fome. Se for para que as pessoas vejam que eu estou jejuando, é um passar fome. Por isso que Jesus falou assim, ó, quando você for jejuar, unge a sua cabeça. Se arrume, coloque, unge a cabeça, põe a vestimenta de festa e fique feliz, alegre. Ninguém vai perceber que você está jejuando, só o teu Pai Celestial que sabe. Agora, se eu quero praticar um jejum, mas vou vir para uma festa, só para dizer para o dono da festa que eu não vou participar do bolo porque estou em jejum, já ganhou seu prêmio. Imagine hoje à noite, num caldo delicioso que vai ter aqui ninguém, você resolve fazer jejum e vem para o caldo. Melhor não. Fique em casa. Faça o seu jejum lá. Não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando. Mas se vir no meio do povo, mantenha-se feliz. Não com aquela carinha que parece que caiu da mudança, está na chuva, aquele olhar triste. O que foi, irmão? Estou jejuando. Ué, quem é que precisa saber? Só Deus. Só Deus. Você está feliz, alegre, porque para alguns o jejum é uma tribulação, é uma angústia. Eu não vejo a hora do sol chegar, eu quero fazer oração no pôr do sol, porque eu tenho que fazer meu jejum, estou com fome. Ué, não, é uma dedicação à palavra. Você não está passando fome, você está se alimentando diante de Deus, você está lendo, você está orando, você está andando para lá, andando para cá, você está em atividade. Normal você está em atividade. Eu conheço pessoas que fazem jejum em casa. Fala, hoje é dia do meu jejum, e nem sai de casa, para não cair na tentação de, na visita, o visitante oferecer aquele café e aquela sobremesa, né? E você tem que falar, não estou comendo hoje. Então é melhor, tem gente que prefere ficar em casa. Tem gente que não faz jejum no sábado, porque nas visitas geralmente vai ter um cafezinho covarde ali, né? Sempre vem acompanhado com alguma coisa a mais. Então ele não vai, ele tem um horário específico. Essa é a orientação. Mantenha-se alegre. É a marca do amor. Mantenha-se alegre. Aí nos dias de Isaías, os homens e as mulheres de Deus estavam jejuando, mas estavam maltratando as pessoas, o próximo, não estava havendo compaixão. Jesus, aí a palavra diz assim, ó, nada disso. Não é esse jejum que eu quero. Você tem que tratar bem as pessoas. O que adianta você estar orando, jejuando e não trata as pessoas com amor? E ele repreende. Se você não leu, eu não vou ler agora porque o tempo realmente está tarde. Mas é o texto de Isaías. Ele vai dizer que a gente precisa, Isaías 58:4, que a gente precisa amar as pessoas e ter essa prática devocional. É isso. Finalizando a prática do jejum, você viu que foi rapidinho? Jejum não é moeda de troca. Tem pessoa que só jejuma para ganhar uma bênção. É como se eu
acreditasse o mérito diante de Deus, agora eu tenho crédito e eu falo: Jesus, eu jejuei, e aí, cadê a minha bênção? Parece que eu ganhei um determinado valor, eu vou lá no mercado comprar um pacote de arroz, e ainda exijo troco, ainda fico com crédito para a próxima compra. Não, jejum não é isso. Jejum não é para você ganhar uma bênção especificamente. Não, jejum é comunhão, é diálogo, é relacionamento, é intimidade com Deus. É isso. O cristão não jejua só para ganhar. Não, o cristão, ele tem uma vida de caminhar com Deus. E na caminhada, ele faz o jejum dele. Ele fala: eu vou tirar um dia, umas horas, um determinado mês, para que eu faça um jejum. Eu quero ficar próximo de Deus. Quando Jesus fala assim, tem demônio que só é expulso por meio de jejum e oração, ele está dizendo assim, tem demônio que só é expulso porque tem comunhão comigo. Quem não anda comigo, não ora, quem não jejua para aproximar de mim, vai expulsar demônio? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus está falando assim, só expulsa esse tipo de demônio quem tem intimidade comigo, porque se alimenta de mim. Não fica só aí na comida do dia a dia. Não, ele mergulha na palavra, ele se alimenta de mim. Então quando o inimigo se manifesta nas regiões celestes, ele sai em nome de Jesus. Ele sai na vontade do Senhor. É por isso que ele fala do jejum na hora para expulsar os demônios. Ok? Então não é moeda de troca, é relacionamento. E agora a última parte, leitura bíblica para o cristão que quer congregar. Vocês viram que no começo eu disse de quem quer estar na igreja, né? Essas práticas aqui. Então vamos para a última. Leitura bíblica. Mas eu creio que, por mais que eu fale rápido sobre o jejum, ficou claro, né, irmãos? Amém? Ficou claro, né? Então vamos para a próxima parte. E lembrando o seguinte: quer ter sucesso? O caminho é esse. Se você tiver força e disciplina para seguir esses conselhos, eu garanto que sua vida vai mudar radicalmente na questão espiritual. Mas você precisa orar a Deus, pedir força para cumprir esses dois objetivos: ter uma vida de oração e uma vida de jejum. Sem o Espírito Santo, não tenta fazer não, que você vai doer o joelho, vai doer as pernas, vai cansar na oração, e no jejum você vai passar uma fome lascada. Então só o Espírito Santo para ajudar a gente, só Ele. Vamos para a leitura? Leitura da Bíblia. A Bíblia é um livro importante para todo cristão. Quando eu estou falando em cristão, irmão, porque crente crê na Bíblia. A Bíblia, nós progressistas pregamos aí o primeiro ponto doutrinário da nossa igreja, né? Que a Bíblia é o único livro que de regra de fé e prática. Mas esse negócio está acostumando a ficar meio na teoria. Então vamos lá. Os cristãos precisam ter o hábito para estudar a palavra do Senhor, seja ouvindo ou seja lendo. Precisa ter esse hábito. A gente vê por aí várias pessoas que não conseguem passar um dia sem leituras bíblicas, sem leitura bíblica. Mas nós conhecemos pessoas também que passam dias sem leitura bíblica. Uma certa vez, em um determinado lugar que eu estava pastoreando, na hora da escola bíblica, alguém disse assim: vamos ler o capítulo tal. E do meu lado uma pessoa disse assim: mas todo o capítulo? Todo? E ele nem conhecia o texto. Ele não conhecia o texto, mas quando falou capítulo tal, ele já imaginou um capítulo imenso. Mas é assim. Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, quando alguém lê mais de 4, 5 versículos, eu já digo que poderia ter lido menos, né, irmão? Lê menos, precisa tudo isso. Por quê? Porque eu não tenho um hábito. A leitura da Bíblia deve ser sem pressa, e não é a questão da quantidade, mas a questão da qualidade. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li em competição.
Nunca mais eu faço isso. Aliás, nunca mais eu faço tipo de competição nenhuma que signifique Bíblia. Mas nesse dia eu li por competição. Eu morava aqui na linha 204 e eu era solteiro na época. E meu cunhado falou para mim assim, o José Barbosa: eu vou ler a Bíblia. Eu falei: eu também vou. Então vamos. E começamos. E aí o dia que ele falou: eu li 10, eu falei: li 10 também. E aí ele falou: li 11, eu li 12. E aí, moral da história, perdi para ele. Ele leu em 75 dias, ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu li com 90. Perdi. Aí na segunda vez, eu já li, gastei quase 8 meses. Porém, eu li a coisa que eu dizia: parece que eu nunca li isso aqui. Entendeu? Não é a quantidade, é a qualidade da leitura. Tem gente que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de forma literal. No entanto, é um exímio conhecedor das Escrituras. Conhece as Escrituras. Conhece o poder de Deus. Mas vale a dica aí. Não por competição, mas não por quantidade, mas por qualidade, ler a Bíblia Sagrada. Quando ler a palavra, grife o texto que você achou importante e volte nele para memorizar e colocar em prática. E nunca leia a Bíblia sem orar antes. E nunca termine a leitura da Bíblia sem orar depois. Porque senão ela vai se tornar um livro de história na tua mão e de relato de coisas antigas que foram escritas mais de 2000 anos atrás. É importante orar a Deus, porque a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Como que você quer ler um livro que é inspirado pelo Espírito Santo sem orar a Ele antes? Sem pedir que Ele ilumine sua mente? Você vai terminar de ler o Salmo 23 e vai dizer assim: não aprendi nada. Por quê? Porque você não orou. Mas quando você ora, você vai entender que quando Ele diz que Ele é teu Senhor, Ele é teu dono, Ele manda em você. Quando você lê que Ele é pastor, você vai entender que Ele cuida de você, que Ele pastoreia você, que Ele toma você no colo, porque você orou. Se você não orar, você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem prática, não tem leitura bíblica, não tem oração antes nem depois. É importante ler antes e depois. A leitura deve ser feita de maneira espetacular, com graça, com satisfação, para que a gente aprenda. Eu gosto do Salmo 1 que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eles são como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Mas os ímpios não substituirão na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo 1. E é tão bom você entender isso, que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Lembra do Salmo 119? Vai falar sobre isso, esse cântico de degraus aí. Vai falar sobre isso. Então é importante você meditar nisso. Apocalipse 1, versículo 3 diz que é bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem pratica. Eu não consigo ler, tá bom, mas você está ouvindo? Então põe em prática, porque senão você vai ficar com Mateus 7, o último versículo, que diz que aquele que não pratica é como que se constrói a casa na areia. Assim sendo, meus queridos, é importante exercitar a prática da leitura bíblica, pensando que eu tenho alegria e satisfação em fazer isso na minha devocional. Olha o que diz o Salmo 119, 48. Amo os teus mandamentos, e estou sempre ansioso para obedecer cada um deles. Pensarei nas tuas ordens escritas, e aplicarei cada um deles à minha vida. Eu amo a tua lei. Eu amo. O profeta Jeremias diz assim: eu encontrei a tua palavra, eu comi a tua palavra, e foi gozo e alegria no meu coração. Tem que ter alegria de ler a Bíblia, meus queridos. Ler a Bíblia é diferente de abrir e deixar lá. É diferente.
Ler é aqui, ó. Estou lendo e estou meditando na palavra. Estou lendo, estou escrevendo, estou meditando na palavra. Aí ele fala que nós precisamos, além de ter satisfação, nós temos que ler com frequência. A palavra de Deus é comparada a alimento. Você se alimenta todo dia? Amém. Tem gente que faz uma refeição por dia, 2, 3, não importa. Mas você se alimenta. É importante que você tenha essa prática de se alimentar na palavra. Se alimentar na palavra. Olha o que diz o texto de Deuteronômio capítulo 8 e também Mateus capítulo 4. Jesus disse assim, ó, nem só de pão a pessoa vive, com pão também, claro, mas não é só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quando você está bem alimentado da palavra, as adversidades, elas vão chegar, mas você vai estar de pé. Você vai estar de pé. Não vai faltar adversidade. Jesus não enganou ninguém. João 16:33 deixa bem claro. Vocês vão passar por tribulações, mas tendes bom ânimo. Mas é porque eu tenho leitura da palavra. E ela me anima, ela me traz saúde espiritual. Leitura da palavra. Os 2 discípulos do caminho de Emaús ficaram tristes porque Jesus morreu na cruz. E ficaram tristes porque a esperança deles tinha ido para o ralo. Aí o Jesus aproxima deles, eles estão tão tristes, de tanta tribulação, que eles não conseguem conhecer Jesus do lado deles. Quem nunca passou por isso? De angústias e aflições, que as pessoas estão sendo usadas por Deus para falar com você, comigo, e você não consegue enxergar Deus. De tanta tribulação, de tanta aflição. Alguém dá uma palavra, alguém ora e Deus não fala comigo. E Deus está falando, mas não está ouvindo. Aqueles 2 homens estavam assim. E Jesus falou para eles, olha, vocês nunca leram nas Escrituras, vocês nunca leram nos Salmos e nos Profetas, que o Cristo ia morrer, que Ele ia padecer, mas que Ele ia ressuscitar? Vocês nunca leram isso? E eles ali chegaram a dizer assim para Jesus, você é o único andarilho em Jerusalém que não sabe o que aconteceu na cidade nesses dias? Problemas e adversidades nos ofuscam de enxergar a misericórdia do Senhor. Mas a leitura bíblica, olha o que Jesus fala, vocês nunca leram nas Escrituras? As Escrituras nos fazem enxergar Cristo, igreja. As Escrituras nos fazem chegar a Jesus. Ele fala assim, olha, vocês examinam as Escrituras, Mateus 22, porque vocês querem ter nela a vida eterna, e vocês fazem bem, elas vão conduzir a vida eterna. Mas quando eu chamo vocês para me seguir, vocês não vêm. Tem muitos lendo a Bíblia e não quer seguir o dono da Bíblia. É importante ler a palavra e seguir o que nela está escrito. Assim sendo, vamos ler a palavra com reflexão, com memorização, com continuidade, com satisfação e com frequência. E eu termino dizendo para vocês o seguinte: lute, meu irmão e minha irmã, para que você consiga ter essas práticas devocionais de oração, jejum e leitura bíblica. Irmãos, deixa eu dar uma olhada aqui. Irmãos, tem muitos problemas dentro da nossa casa, que só vai sair com essa prática devocional. Só vai sair com essa prática devocional. Não fique esperando outra solução, não. Tem gente correndo atrás de terapeuta? Tem. É pecado? Não. Eles estão aí deixados por Deus para você ir atrás. Mas é só nessa confiança? Qual foi o último versículo que foi lido hoje aqui no início? Buscai primeiro o reino de Deus. E vai para o médico, vai para o terapeuta. Claro que tem que ir. Mas primeiro o reino de Deus. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos ler a Bíblia mais, e eu garanto, irmãos, que a igreja vai crescer, não só em números, mas vai crescer na qualidade espiritual, para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Se você está vivendo com alguém que anda dizendo que a igreja precisa melhorar, comece por você. Comece por você. Pastor João Augusto da Silveira deixou uma frase que ele recitou. Ele dizia assim: Senhor, anime a tua igreja, começando por mim. Então, tenha a prática da oração, tenha a prática do jejum, tenha a prática da leitura bíblica, e essa igreja vai crescer, e muitas gente serão curadas, libertas, restauradas, porque Deus vai usar você que ora, você que jejua, você que lê a Bíblia, para a salvação de outros. Deus vai usar você que faz isso. E essas pessoas voltarão para cá edificadas, robustas, enraizadas, e na velhice serão frutíferas por estarem plantadas na casa do Senhor. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Amém.